vezes até esquecemos de agradecer, então ainda dá tempo, porque não terminou o dia, tá? E a gente sempre pode agradecer. E vamos aproveitando também para conhecer a casa, a espiritualidade, os apoios, o rosto está sempre apoiando. E assim a gente, unindo as nossas vozes, abrindo o nosso assunto de hoje, uma prece de Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque esse é o teu poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje não temos Rogério fica combinado, que você possa ser bem auxiliar da espiritualidade. Pode auxiliar. Boa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério. Eu frequento aqui a casa e estou convidado para conversar com vocês hoje, nesse horário. Esse é o netinho. Esse é o meu neto. Pessoal, o tema que eu resolvi escolher hoje, que ficou me martelando quando eu entendi o compromisso que eu tinha aqui de conversar com vocês, aí ficou me martelando um tema que eu não sei se vocês já leram, há 2000 anos e 50 anos depois. Sei que talvez alguns de vocês já leram. Se não leram, é um convite de conhecimento histórico, ler essa literatura. É muito bacana e ela tem pontos assim que eu gostaria de explorar com vocês. Então, eu vou conversar com vocês, eu não vou contar a história do livro para vocês, mas eu vou procurar colocar vocês numa dinâmica que vocês entendam que fazia parte da história do livro e tentar passar algumas coisas que me chamam a atenção da história, do momento histórico que trata do livro. Comecei há 2000 anos atrás, e depois vem 50 anos depois, e é do Chico com Emmanuel, tá? É a composição. Então, esse livro, há 2000 anos atrás, ele começa falando da sociedade romana. O que chama a atenção, ele não começa falando, mas o que chama a atenção é a sociedade romana da época que Jesus veio aqui ter conosco. Nosso Senhor Jesus. O que acontece? É uma sociedade dinâmica, desenvolvida, tecnológica, culta, né? Pelo menos, é lógico, devido às proporções, né? Tinha o baixo clero, o médio clero e o pessoal que mandava, os imperadores e tal. Eles acreditavam no politeísmo, ou seja, em Deus do sol, Deus da chuva, Deus do não sei o que, tinha um Deus. Um povo orgulhoso por estar à frente dos outros povos, porque eles eram povos conquistadores. O romano era um povo que para a época ele era conquistador. Então um povo muito orgulhoso, porque ele tinha conquistado muita coisa, muitos lugares, muitas cidades, assim como conquistou a cidade de Jesus. Bom, conclusão, para a gente continuar. Então era nesse contexto que Jesus chegou, né? E a história desse livro conta de um senador, né? E sua família conta a história dele, a passagem que ele teve ali, o que ele teve. Por quê? Porque dentro da história dele, a influência de Jesus acaba entrando dentro da casa dele, né? Dentro da família dele.
E isso para o romano era uma afronta. Porque Jesus chega com uma proposta que atacava não a verdade, não a veracidade, mas o orgulho do romano, da sociedade romana. Porque o orgulhoso não tem errado, né? O orgulhoso é o dono da verdade, é o dono da razão. Não é isso, pessoal? Então, Jesus ele chega com uma proposta, com uma doutrina, com uma visão de mundo, com uma visão de sabedoria. Então o que acontece? Isso afetava profundamente a sociedade romana da época. Eles não aceitavam. Aí o que acontecia? O que aconteceu? Eles foram lá, né? Fizeram tudo o que fizeram. Vamos crucificar esse cara aí, porque esse cara aí ele está afetando o nosso orgulho. Era basicamente isso, gente. Era o orgulho do romano. Porque ele tinha os deuses dele, ele tinha a cultura deles, eles não aceitavam eles não aceitaram um outro tipo. Aí o que acontece? Jesus foi perseguido. Quem acreditava em Jesus, nosso Senhor Jesus, quem aceitou o convite da nova proposta que Jesus fez, simplesmente era perseguido. Mas não era uma perseguição assim tranquila, né? Porque Jesus, nas andanças dele e na trajetória. Não, na trajetória também, mas no jeito que ele fazia as coisas, entendeu? Ele convidava as pessoas. Ele é amoroso. Então ele ia e falava e convidava. Sério, vem, né? Que eu sou a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai sem vem, me acompanha. E isso acabava que também foi entrando ao longo do tempo na sociedade romana. Através desse livro, a gente consegue entender que as pessoas, mesmo os romanos, que tinham um contato com cristãos, eles entendiam, percebiam e abraçavam a cultura o cristianismo, por entender que estava certo. Mas só que o alto clero lá não aceitava porque eles eram orgulhosos, né? E tinham já a sua história para contar. Bom, aí o que acontece? Tinha um pessoal que era perseguido. Tem uma frase que é muito interessante: pão e circo para o povo. Até hoje eu usar essa frase por aqui, né? Eu queria dizer que a sociedade romana não é diferente da sociedade de hoje, tá? Mesma coisa, dadas as proporções, a mesma coisa. Aí, pão e circo para o povo. O que era pão? Nas festas que se reunia, o pão era a comida que se dava, era o pão que se distribuía para o povo. E o circo era uma dança de cristãos. Gente, quando eu falei para vocês que os romanos eram arquitetos maravilhosos, tinham obras, palácios, e faziam aquelas arenas, né, que até hoje tem lá, né, e tal. Por quê? Porque aquilo ali se distribuía pão e se matava cristãos. Então, para ser cristão, naquela época, era risco de vida, gente. Agora, vamos colocar uma balança aqui. Bom, você ser cristão era arriscar sua vida, mas o irresistível convite de Jesus, percebem o que Jesus fazia, o que Jesus fez, né? A potência desse homem. Aí, bom, então o pessoal era perseguido. Quando era cristão, você era perseguido. As reuniões, se o pessoal se até ler o livro, vai perceber que as reuniões eram escondidas. O pessoal marcava uma caverna, a casa de fulano ou a casa de Beltrano, no cemitério.
Então, as reuniões eram todas feitas. Aí mataram Jesus. Foi lá, crucificaram o homem e tal. Mas aí, para a gente fazer aquele retrospecto, a gente tem que entender que a proposta de Jesus, ela tinha uma força, e tem uma força, que passava do raciocínio, do entendimento romano. Porque ela perdurou. Eu estava procurando no Google, eu fui pesquisar no Google, por onde que nasceu a Igreja Católica? Aí o Google fala assim, a Igreja nasceu Jesus fundou na Igreja Primitiva Cristã. É o que eles falam. É uma verdade. Porque quando você lê o livro e lê depois, 50 anos depois, né, você começa a entender que os cristãos foram perseguidos até os primeiros concílios. Então, foi quando começou a se ter os concílios que eram feitos por sacerdotes romanos na organização da Bíblia. Aí, nos meus raciocínios, nas minhas reflexões, eu falo assim, gente, esse povo cristão que entendia a doutrina, que abraçou a proposta de Jesus, eles já entendiam de reencarnação. Não é? Porque a proposta de Jesus ela vinha com uma essência tão forte, né, que Jesus não precisava falar. Aí eu fiz um choque. Os asiáticos, os chineses, datam mais de 5 mil anos. Eles aceitam, eles entendem a doutrina reencarnacionista. Já. Então eu entendo na minha reflexão, gente, não é o que. Aí é a minha reflexão, tá? Pessoal, minha, passo para vocês, mas é um convite a lerem, estudarem e cada um tem a sua reflexão, porque a doutrina nossa é isso. A doutrina não existe dono da razão aqui, não é? Até porque a gente vai estudar hoje e a nossa razão, o nosso entendimento daqui a pouco lá na frente é outro, né? Então, não é o Rogério que é dono da razão, é a minha opinião. Eu acredito que Jesus não precisava estar falando de reencarnação, porque era um conceito já aceito pelaquela sociedade. Só que, da onde que foi proibido a reencarnação? Foi na Bíblia. Não se fala de reencarnação na Bíblia. Então, mesmo que existisse, foram os concílios comandados pelos romanos que fizeram os livros bíblicos. Então, se for colocado ali, o que é interessante para o Império Romano. Por quê? Jesus desencarnou. Jesus desencarnou, só que a força dele continuou. E isso foi incomodando Roma. Foi incomodando o Império. Porque eles não vão perseguir 50 anos esses cristãos aí, olha lá, e vão matar todo mundo e acabou essa história do cristianismo e vai ficar o que a gente quer. Passou 50 anos, o cristianismo estava lá firme e forte, no livro, né, que é a continuação, nos 50 anos depois, vai falar lá que a perseguição continuava. Então, depois de 50 anos da história de Jesus, da proposta de Jesus, ainda continuava, apesar de ter perseguidores implacáveis, inclusive, pessoal, espíritas aí de plantão. Nesse meio aí apareceu um cara, vamos ver se vocês sabem quem é. Eu vou dar uma dica legal. Apareceu um cara, e esse cara perseguia um soldado, um comandante romano, que perseguia os cristãos, assim, ele gostava muito de cristão. Pegava o cristão, passava o facão e está tudo certo.
passou uns momentos ali de cegueira e tal, ele foi convidado a aceitar Jesus. E olha que ele não tinha participado de nenhuma reunião com Jesus. Né? Jesus só veio, sabe quem é, pessoal? O Saulo, né? O Saulo, né? Ele se tornou então, para você ver, foi bem depois que Jesus desencarnou. Então, a história da perseguição cristã continuou por séculos, né? Aí, por quê? Porque o império, ele não conseguia impedir o avanço. Isso é a minha conclusão, pessoal, tá? Eu como espírita vejo dessa forma. Cada um, né? Não estou batendo martelo em nada. Na minha conclusão, pelo que eu li do livro, a doutrina de Jesus, na situação que estava, ela interpretava a sociedade romana. Talvez não dos altos clérigos, mas sim, um ou outro ali e tal. Quem conhecia a doutrina de Jesus? Quem hoje conhece a doutrina de Jesus plena, sabe, não consegue se afastar dela. E é o que acontecia lá naquela época. Né? Então, porque na minha opinião, que incomodava o império tanto, porque se Jesus fosse, vamos analisar o outro lado, se Jesus fosse como é que é o nome desse cara? Não é bom falar não. Mas um desses pregadores aí, famosos aí, que tem igreja espalhada protestante para tudo quanto é lado e tal, e arrecada muito dinheiro. Se a proposta de Jesus fosse dessa, ela tinha padecido. Tinha, porque por essência só por essência, ela não se concretiza, ela não tem força. Não é? Ali uma exploração, né? Em algumas vertentes do protestantismo. Então aquele camarada que chegasse a qualquer um, lá os profetas, qualquer um profeta que chegasse e como chegou e promovia uma doutrina, um novo meio de pensar, não se comparava a Jesus. Né? Podia ser pessoas maravilhosas que devem ter chegado com profecias, com isso, aquilo, com um novo jeito de enxergar uma coisa aqui, outra ali. Né? João Batista era que ele batizava lá na água, ele tinha uma proposta bacana, né? E ele orientava, né? Fez o papel dele. Mas como Jesus, porque a proposta de Jesus, ela vai, tanto que querendo ou não, com toda eu vou falar assim, o comando do Império Romano nos concílios para a confecção da Bíblia, isso é minha opinião, pessoal, tá? A interferência, né? Está falando do Antigo Testamento? Não, é mais do Novo mesmo, né? É porque são os apóstolos. Então foram porque a Bíblia foi nos concílios que eles foram e montaram a Bíblia, os livros bíblicos e tal, através da história que eles tinham, não é? Mas o que eu vejo que eram de acordo com os interesses, tanto que logo após os concílios teve o problema daquele pessoal, me ajuda, que saía perseguindo pelo mundo na Idade Média, as cruzadas. Então o que mandava as cruzadas? Eram os sacerdotes romanos. Então, se você faz uma Bíblia com leis divinas, né? Com orientação dos seguidores de Jesus, que foi o mestre e tal, você precisa de sacerdote para perseguir pessoas, determinar regras, condenar, bruxaria, guerra santa, entende? Então, o que eu quero dizer? Que apesar de toda essa história
da doutrina, né, da religião, vamos usar católica, né? Aí foi denominada religião católica e tal. Depois de tudo isso daí, ela conseguiu, ainda por conta da essência da doutrina de Jesus, educar todo o Ocidente moralmente falando. Você pega a história, né? Então o que acontece? Roma, apesar de toda essa exploração, dessa firmeza, essa perseguição e tal, nós somos descendentes de uma cultura romana, por conta da Bíblia. Na Bíblia nós somos, então os portugueses lá, né, são católicos e educaram as outras sociedades, tantas outras pelo mundo, os ingleses, né, protestantes, mas dentro, em cima da proposta da Bíblia. Então o Ocidente e uma parte aí do mundo aí e tal deve a organização de Roma, do Império Romano, com relação a questões morais, né? Aí a gente pode, não quer, aí com relação à questão de ser a verdade, aí a gente já entra numa outra linha de pensamento, entendeu, pessoal? A minha proposta hoje é convidar vocês a ler essa literatura, porque quando você lê, tem que ser entendido, e você vai lá atrás, através dessa história maravilhosa, você consegue imaginar, você vai fazendo essa análise, você vai buscar no seu íntimo onde que está a verdade. Sabe o que é? Da nossa história. Onde está a verdade daquilo que a gente aprendeu? Né? Porque o livro não fala de reencarnação, esses livros. No ano 50 não fala. Ele conta a história do momento que Jesus passou, que era lá o senador romano, tinha uma posição, era descendente, depois conta a história dele, ele voltou em outra situação, ele reencarnou em outra situação e tal, mas a pauta da história lá não é reencarnação, mas a pauta da história traz para nós um conhecimento e um entendimento de por que as coisas ocorreram e a forma como chegaram até onde nós estamos hoje. Então eu falei para vocês aqui, explanei parte da história, né, e dei a minha opinião. E o convite é o estudo de todos vocês aí a essa literatura. Muito legal. Muito legal. Eu não sei qual livro, se for nesse eu não lembro qual livro, mas que contava que eles eram reencarnacionistas, e o imperador se apaixonou por uma prostituta. Sim, foi o concílio. Foi. E aí ele cortou a reencarnação. Essa história. Tinha um imperador que era casado com uma rainha. Eu acho que foi o Justiniano. Ela não se conformava, ela vive pobre, nunca vi. Então ela colocou isso na igreja. Até então a igreja não dava. Eu não quis entrar nessa história porque eu ouvi, eu não li nada. Mas essa história, pelo que eu entendo, é assim: o Justiniano se apaixonou por uma prostituta muito bonita, muito bacana. Só que, quando ela se viu no poder como imperatriz, ela falou: todo mundo no baixo lá me conhece como a imperatriz puta, pegando a palavra, a imperatriz prostituta. Aí o que ela fez? Ela mandou matar todas as prostitutas para ninguém ficar sabendo da história dela. Não era para alguém que falasse da história dela e ela matava. Não sei, eu acho que a história é essa. Eu não tenho nem certeza.
Aí ela matava. Aí o pessoal, os sacerdotes, apontavam para ela: olha, você na próxima encarnação, você vai pagar por isso. Né? Tudo que a gente faz, ação, reação, causa, efeito. Aí o que ela faz? O que ela vai fazer? Ela vai na orelha do Justiniano, louco por ela, que era o imperador, e vai na cabeça dele. E ele começou a raciocinar se esse povo acreditar que só tem uma existência e que se ele não for bonzinho, ele vai para o inferno, né? Se ele for bonzinho, vai para o céu. Se for bonzinho, vai para o inferno, né? Eu vou ter mais um controle desse povo, né? O Justiniano teve esse start aí, e foi o que ele fez. Mandou todo mundo lá: cara, me importa isso daí da Bíblia, me importa isso daí da religião, não se pode mais falar em reencarnação, né? Então, a história que eu sei é essa. Talvez aí alguém possa me ajudar com alguma alteração, mas para mim foi isso que aconteceu, né? Porque no íntimo de cada um, a gente sabe que não pode acabar aqui, né? A gente, não tem como. Fala: para que eu nasci? Para que eu luto? Para que eu trabalho? Para que eu corro? Para morrer? É só, né? Construir coisas que você não vai levar. E construir coisas que você não vai levar? Sofrer? Aquele outro que. Eu estou indo embora, né? Aquele outro que está doente? Né? Por que o outro nasce na Europa? Por que o outro nasce na África? Por que eu sou bonito, maravilhoso? Realmente, né? E por que o outro é feio e modesto? Só é modesto, é o único defeito dele. Não é, gente. Então a doutrina ela veio para nós nos explicar. Eu quero falar para vocês da força do nosso Senhor Jesus. E eu queria falar que eu fiz uma observação e a partir desse momento eu comecei a me policiar mais. Não sei se vocês já repararam, todo mundo já viu o Chico falar, mas o Chico, quando ele fala em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala: nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não me lembro que eu queria falar o Cristo. Jesus Cristo. O Cristo. Jesus. Normalmente a gente fala no nosso: Jesus, assim. Que liberdade a gente tem com Jesus? Não é? Se o Chico falava nosso Senhor Jesus Cristo, aquele jeitinho dele, aí eu tomei a liberdade de explanar isso para vocês aqui, que eu agora, eu estou procurando assim me policiar isso daí. Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Porque Senhor é aquele que cuida, é aquele que está por cima olhando tudo e aquele que cuida, né? Então talvez eu peça o respeito. Eu queria falar o que está me incomodando, que vem me incomodando esses dias aqui, é sobre a força de Jesus, sobre a energia de Jesus, sobre a potência de Jesus. Queria falar para os espíritos que estão aqui, encarnados e desencarnados, que se tem alguém perdido aqui, nesse momento, abre o coração para nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pessoal, muito obrigado. Perdoa aí o meu jeito assim, quem me conhece. E eu fico grato e da paciência de vocês aí de. Só complementar. A energia, a força, a capacidade desse ser é tão enorme que mesmo os contrários a ele, toda a religião, ela tem uma base. Todas as religiões evangélicas que estão aí, Na parte dos protestantes, né? porque Jesus é a força,
próprio judeu, os muçulmanos, eles têm uma outra visão, eles têm uma outra visão, por isso que eu tomei cuidado de falar do Ocidente, essa parte de cá, que nós devemos a nossa moral ao cristianismo. Já o pessoal do lado de lá, eles entendem, mas eles cultuam outra coisa, não tem conhecimento. Tem vários países do mundo que não tem Bíblia, que é proibido ter Bíblia, proibido ter religião, que não conhecem Jesus. É por isso que a reencarnação também explica o porquê das coisas, por que isso acontece. Porque se o cristianismo é um caminho, a Igreja Católica é o caminho, o céu ou o inferno, aquela pessoa que não teve acesso, na reencarnação dela, ela vai ter acesso com certeza a conhecer o cristianismo, não é? Porque nós aqui, espíritas, a gente entende Jesus como governador planetário, tá certo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, pessoal. Pai, a pergunta. Qual pergunta? Deus é justo? Sim. Agora você justifica. Hã? Agora o senhor tem que justificar. O que Deus é justo? Por que Deus é justo? Primeiro porque Ele deu a vida para a gente, nos deu a oportunidade de evoluir, e Deus não absolve e nem condena. Ele coloca um universo perfeito para você, um universo que é uma construção de amor. E quando você deturpa essa construção de amor com suas atitudes, seus pensamentos, suas ações, Deus não tem nada a ver com isso. Ele te deu ali, ele colocou você numa situação de amor. Você que deturpou. Então, se você deturpou, você vai consertar o que você deturpou. E se você deturpou, você errou. Logo você vai ter que aprender. Para aprender, muitas vezes você espia. Você tem que pagar essa conta. Entendeu? E você tem que consertar aquilo que você deturpou. Por isso Deus é justo. Porque Ele não te condena, Ele te deu a vida. Você vai ler igual teu pai. Teu pai cuidou de você, te deu tua casa, tudo. É isso que Deus faz com nós. Agora, se você vai e bate no seu pai, por exemplo, você está certa? Não. Você vai ter que ressarcir o erro que você fez. Você vai ter que pagar, sofrer as consequências do que você fez. E é só isso que acontece. E olha que Deus, da sua infinita bondade, no seu amor por nós, Ele permite que a gente conserte esse defeitozinho que a gente arrumou bem superficialmente. Porque se fosse a ferro e fogo, a gente muito provavelmente ia sofrer muito mais. Está respondido? Deu? Daí eu esqueci. Aí temos o processo da reencarnação e o esquecimento. E a lei é perfeita, ação e reação. Causa, efeito, um universo perfeito para você aprender e progredir e chegar até ele. Mas você fazendo uma comparação entre o povo daquela época e o povo hoje em dia, os julgamentos são os mesmos, mas a forma como acontece é totalmente diferente, mas julgamento não é a mesma coisa. O povo de hoje é tão egoísta quanto o povo daquela época. Tão orgulhoso e egoísta tanto quanto. A gente melhorou muito, filha, porque até um tempo atrás a gente tinha uma ideia ruim e ia lá, junto com essa ideia a gente tinha uma ação ruim. Até 200 anos atrás, vamos lá falar em 150 anos atrás daí, então. Aí eu tinha vontade de matar o Daniel. Olha, eu não gosto do Daniel, vou matar ele. Eu ia lá no meio do mato e dava um tiro e matava ele. Aí o povo evoluiu, porque hoje eu tenho vontade de matar o Daniel, mas só que eu não faço. Percebe? Eu emano energia. Até um tempo atrás a gente tinha
Ideia, intenção e ação. Agora nós temos ideia e intenção, mas não tem ação ainda. Isso significa evolução. Logo mais a gente não vai ter nem ideia, nem intenção, nem ação. A gente só vai entender que ele é o meu irmão e o sentimento que eu tenho que ter por ele é de amor, é de perdão, é de compaixão, é de empatia. Beleza? Aí nós vamos mudar a psicosfera do nosso planeta. Até porque quem nunca pecou, continua. Aí quando a gente chegar nessa situação, nós estamos muito próximos. Quando a gente chegar nessa situação, nós vamos mudar a psicosfera do nosso planeta. Nós vamos mudar a energia que está em volta do nosso planeta, que ainda é muito densa, muito pesada. E ela vai ficar mais rarefeita. Gente, vocês pegam um copo d'água gigante assim, ó. Pega um copo d'água grande, transparente, e coloca uma água, um suco lá de uva, tá bom, pessoal? Aí você pega, vai embaixo da torneira e vai lá, conta a gota lá e começa a pingar água. Vai passar horas, mas aquela água vai transbordar e vai começar a limpar. Um pouquinho. Uma gota, vai cair uma gota, vai transbordando e aquela água vai limpando. Assim é conosco. Quando a gente precisa procurar, precisa sair da inércia, né? Quando a gente procura se melhorar, é como essa gotinha caindo no copo d'água. Vai entrando um pensamento bom e vai saindo um pensamento ruim. Entra um bom, sai um ruim. Entra um bom, sai um ruim. Só que o ruim não volta mais. Percebe? É igual o copo. O copo transborda, aquela água do suco lá, transborda, aquela água vai ficando rarefeita, mas não volta para trás. Então, se a gente se educa, essa gotinha de bons pensamentos, essa gotinha de boas ações, essa gotinha de empatia, ela vai caindo dentro do nosso vaso mental, dentro do nosso vaso espiritual e vai nos transformando, nos transformando mais cristalino. Igual eu imagino o copo d'água. E é justamente isso que acontece. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Porque eu já quis encerrar 3 vezes, porque eu estou aqui tenso. Eu estou tenso. E a minha família está contra mim, vocês viram, né? Eu só vou falar uma coisa só para finalizar. Fala. Eu acho que ainda, quando você fala no universo geral, a gente sabe que no universo a gente tem muitos planetas, né? Cada planeta está numa linha de evolução. Eu acho que a Terra ainda vai perdurar bastante, porque na Terra a gente tem, tipo assim, vários povos, né? Que ainda estão muito atrasados. Nem eu vi esses dias aí que as mulheres do Oriente Médio não pode falar, não pode, tem que andar coberta, né? Então eles ainda vão perdurar bastante. Filho, isso é uma orientação, isso é uma orientação do Chico Xavier. Eu entendo assim, depois de Kardec, é o Chico Xavier. O Chico trouxe 500 e poucos, 540 obras, assim tal. Então ele ensinou nós, e nós somos espíritas. Então, no entendimento espírita, a transição planetária começou, vai completar 300 anos em 2057. O Chico falou para nós que 100 anos antes de Kardec trazer a doutrina para nós, 100 anos antes já tinha começado a transição planetária. Se passou 100, 200, em 2057 completa 300 anos a transição planetária. Essa questão aí eu vou fazer uma comparação com você. Quem é um pouquinho mais velho aqui vai entender bem o que eu estou falando.
há 20 anos atrás, nenhum de nós aqui imaginaria que a gente ia ter um computador de bolso e comunicar e conversar com uma pessoa do outro lado do planeta, instantaneamente. Quem tem um pouquinho mais de idade aí sabe bem o que eu estou falando. Essa semana nós comentamos, o pessoal nós comentamos sobre isso. Porque exatamente isso aí, quando as coisas, bem atrás da minha idade, né? Que eu já vou fazer 80. Todas as coisas que estão acontecendo hoje, É inimaginável. Você não imaginava. Então o que acontece? Tudo isso daí, filha, está no signo divino. Entendeu? A gente teve uma moratória, né, de 69, de 50 anos, tudo orientação que o Chico trouxe para nós. Tivemos uma moratória. Então é de signo divino. Falta 30 anos aí para acontecer. Em 30 anos tudo pode acontecer. E tem uma outra coisa, filha. Nós aqui no Brasil vamos ser os responsáveis pela divulgação, pela empatia da doutrina cristã no mundo. Porque o Cristo assim quer. Então, eu sou espírita porque eu sinto a doutrina, eu sinto meu irmão espiritual, eu não vejo nada ilógico. Tá? Se eu ver alguma coisa na doutrina que eu falei, isso aqui está errado, eu vou abandonar a doutrina. É simples assim. Entende? Então, tudo que eu aprendi na doutrina me fez ser um ser humano melhor. É isso. Né? E cada um com a sua opinião. Cada um que tem que buscar por si. Cada um na sua verdade. Cada um na sua verdade. Cada um que busque por si. Você tem a oportunidade. Agora se você quiser estudar, se você quiser se preparar, se você quer ir além daquilo que você é, se você quer se tornar um ser humano melhor, é um convite que a doutrina cristã faz. Né? Agora, tá bom, já tá acabando. Já tá acabando. Ou não? É a última vez. Mas eu tenho mais. Que a Cauê já fez a última, agora é a última. Nós, com essa responsabilidade e com o conhecimento e com a tentativa da ação, que a gente sempre tenta a ação. Qual que... A gente já sabe isso, mas qual é a principal ação a ser tomada a partir de agora? No seu caso, No caso de todos nós. Porque a gente vem e aprende sobre o Evangelho, aprende sobre o que devemos pensar, como controlar as emoções, aprende sobre o mundo espiritual, aprende sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. Mas com tanta informação, o que a gente tem que levar como ação prática para poder facilitar o nosso amar ao próximo? Porque nós somos imperfeitos. então, filha, quando você estuda a doutrina, você entende que fora da caridade não há salvação. Então é a caridade. Isso implica em empatia. Você estuda a doutrina, se equilibra. Quando você estiver equilibrada, você vai estar pronta para doar. Porque primeiro você precisa se amar. Ninguém doa aquilo que não tem. Então você estuda a doutrina, aprende a doutrina, entende? Você vai se amar e você vai estar equilibrada. Aí você vai conseguir doar esse amor para o próximo. É difícil. Não, ninguém falou que é fácil não, pessoal. Puxa, normalmente eu dou mais paulada porque... Primeiro, por quê? Porque está na minha essência. Vocês viram que a minha família nunca contra eu, né? Nunca mim, né? É tudo filho ali. Porque você falou, se um filho agride o pai, ele está cometendo um erro. Mas tem muito pai que agride os filhos também, né? Não, mas eu já agredi e não me arrependo. Eu acho que tem hora que precisa, eu vou fazer o quê? Né? Então, pessoal, muito obrigado.
perdoa aí pela paciência comigo. Se você deixar, a gente não para. Não, o pessoal luta contra mim, pô, o pessoal é difícil. Alguém quer fazer a prece? Tem que. Eu vou fazer a prece. Eu vou fazer. Ela quer fazer. Gente, que delícia. Deixa só eu dar um recadinho e aí você já faz, tá? Mas pode ir. Nós vamos aproveitar hoje para lembrar de sexta-feira. Nós temos um trabalho de orações para cura. Então, a partir das 2 horas, a gente se reúne aqui, costumamos ficar em oração e buscando cura, seja ela espiritual, seja ela física, cura para nós, a cura para aqueles irmãozinhos que estão aqui necessitando da cura. Então, toda a primeira sexta do mês, nós temos esse trabalho. Logo após a prece, os passistas que vão aplicar o passe, pode ficar lá que nós vamos aplicar o passe, tá? E a nossa irmã vem aqui fazer a prece. Só segurar só. Fala alto, segura só. Vamos fechar os nossos olhos agora, no momento de oração. Cada um deixe tudo que trouxe lá fora, tudo de ruim, tudo que aquilo não faz bem, que venha trazendo as coisas da nossa vida, todas as perturbações que a gente teve durante o dia, tudo aqueles pensamentos ruins, que venha onde a gente fique, seja direcionado à pátria espiritual da melhor forma. Vamos devagar entrando dentro da nossa casa. Cada pessoa possa imaginar a casa. E nisso, ao abrir a porta, você vai entrar na sua casa e você vai ver um jato de luz muito forte. E ao longo que vai passando pelos cômodos, você vê uma luz muito forte que vai se dissipando no ar. Uma luz voltada de energias boas, de bênçãos. Senhor Jesus, eu coloco na vida dessas pessoas, todas as pessoas que moram nessa casa, os animais, tudo aquilo que é ruim, toda a inveja na vida das pessoas. E essa luz vai passando, ela vai passando de baixo para cima, como um caminho. Passa a porta e vai em direção ao quintal. E nesse momento eu peço que os nossos guardiões de luz protejam a nossa casa, que eles fiquem em volta de tudo, protegendo, cuidando de cada passo que a gente vai percorrer após a gente sair de casa. Senhor Jesus, hoje eu coloco em oração todas aquelas pessoas necessitadas da rua, que estão em busca de alimento, Senhor Jesus. Cada uma possa encontrar um momento oportuno para conseguir esse alimento, Senhor Jesus. Que essa fome passe, que tudo que é ruim, essas pessoas deixam a fim de seguir um caminho livre de luz. Senhor Jesus, eu peço pela minha família, pela família de cada pessoa que está aqui hoje, por toda pessoa que ela deixou em casa, pela vida da minha família, por esse centro que vive firme pela graça de Deus e ainda vai percorrer muitos e muitos anos ajudando e auxiliando encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, também peço auxílio de Nossa Senhora, que Nossa Senhora Aparecida proteja esse centro e fique sempre nos guardando por todo o caminho no qual a gente vai percorrer. Que ao escutarmos essa palestra hoje, possamos voltar para dentro de casa diferente, com muitas coisas do coração, coisas boas. Que cada palavra dirigida pelo Rogério seja a nossa vida. Que possamos dar o máximo. Que cada pensamento ruim que tivermos, possamos colocar a nossa consciência no lugar e fazermos a escolha certa. Afinal, nós que vamos
mudar a vida de muitas pessoas através da nossa doutrina. Terminando agora, vamos voltar para cá, vamos voltar para o momento no qual estamos e vamos orar a oração que nosso Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, e livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.